Ô Breno, eu vou dar um salto agora para a gente aterrissar aqui no Brasil, porque enquanto falava, eu pensava no seguinte: as comunidades judaicas no Brasil, que também tem uma longuíssima história, não sofreram o mesmo tipo de perseguição que sofreram na Europa, sistemática, brutal, como foi na primeira metade do século XX. E aí eu não sei, eu não tenho fundamento histórico para isso, mas até onde eu sei, conviviam bem com as comunidades também de sírios, libaneses, outras comunidades de imigrantes também Está falando aqui do Brasil, né? que havia no Brasil, exatamente no Brasil. Por outro lado, o sionismo tem tido um crescimento nos últimos anos político muito grande, e isso está muito expresso depois do 7 de outubro, quando eles estão botando as manguinhas de fora aí, na defesa do Estado de Israel. Mas ocorre um fenômeno que eu acho que é meio americanizado aqui, o sionismo das igrejas neopentecostais, que compram a narrativa bíblica, né, e até, como se... me fugiu aquela palavra que fala do fim do mundo aí, mas que compra a narrativa bíblica, que Israel tem que assumir o controle da chamada Terra Prometida, ou seja, não são judeus de origem, mas apoiam o sionismo por convicção religiosa, muitos grupos desse tipo. E uma outra perna aí dessa defesa de Israel no Brasil está na infiltração, na verdade, nas forças de segurança pública, de inteligência, do aparato policialesco, militar e da ocupação israelense também. Essas duas correntes se encontram, inclusive, no bolsonarismo, que faz uma defesa muito enfática aí de Israel, e é um estandarte da extrema-direita no mundo todo. A gente está vendo hoje o Milei desembarcar lá, inclusive, e dizer que vai mudar a embaixada para Jerusalém. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil que provocou esse crescimento de uma extrema-direita pró-sionista e como que isso impacta a nossa política interna, inclusive as relações dentro da comunidade judaica, fora, aqui no Brasil, né? O que mudou nos últimos anos para esse tema passar a ter um peso político tão grande e passar a ser uma fonte aí de força aí para a extrema-direita também no Brasil? É novo esse fenômeno, não é? O que tu me diz? Olha, vamos olhar um pouco para a linha do tempo para compreender isso. Como eu dizia na resposta anterior, o antissemitismo estava brutalmente associado ao nacional-chauvinismo, especialmente na Europa, tá certo? Então, a gente podia dizer que o antissemitismo era uma coisa da direita, o que empurrava a comunidade judaica para ser uma comunidade majoritariamente contrária a essas correntes de direita, contrárias ao fascismo e ao nazismo, por exemplo. Então, o ambiente da comunidade judaica até o fim da Segunda Guerra era um ambiente progressista. Nesse ambiente progressista existia o sionismo ainda, ele ainda não havia revelado toda a sua natureza racista e colonial, ainda era um processo, havia setores do sionismo que genuinamente acreditavam que o sionismo podia se acoplar às ideias socialistas, havia partidos sionistas que defendiam isso, havia partidos sionistas com a foice e o martelo, por exemplo, né? Que reivindicava Lenin, que se dizia leninista sionista, havia isso por causa daquele ambiente da luta antifascista, da luta antinazista. Né? Agora, na vida real, o Estado de Israel se alia aos Estados Unidos na Guerra Fria. Se alia ao campo capitalista contra a União Soviética, depois de poucos anos da fundação do Estado de Israel. E aí, esse reposicionamento de Israel vai empurrando o sionismo, paulatinamente, para uma posição de direita, incorporada ao campo capitalista, seja na sua variável liberal, seja na sua variável ultraconservadora, seja na sua variável social-democrata. Todos esses setores do sionismo vão estar incorporados ao campo capitalista, como aconteceu com a social-democracia europeia. A social-democracia europeia, pós-Segunda Guerra, ela transita de ser uma corrente reformista do movimento operário para se transformar em uma corrente reformista do campo capitalista. Ela deixa de ser uma corrente do movimento operário no sentido ideológico
não no sentido de ter apoio ainda da classe trabalhadora, mas ela abandona a defesa de um projeto socialista. Isso vai acontecer com o sionismo também.